realmente difícil terminar a mesa, mas é sempre importante repetir a motivação desse evento extraordinário aqui produzido, organizado pelos colegas companheiros da PUC, mas é um evento que está se reproduzindo por todo o Brasil. Então é algo como uma febre, em várias universidades, várias faculdades. Essa discussão sobre a Comuna de Paris tem se realizado e com bastante sucesso. É um fenômeno histórico do século XIX, na França, mas afinal de contas, por que está esse monte de gente reunida aqui para ouvir e participar desse tipo de discussão? Certamente porque alguma ansiedade, alguma dúvida, alguma expectativa existe. E certamente porque alguma atualidade na experiência histórica da Comuna de Paris existe. A experiência da auto-organização, da experiência da busca pela emancipação, é algo que certamente nos impulsiona ainda, apesar daquela destacada já na mesa, imensa fragmentação que nós vivemos. Não somos só seres separados uns dos outros, mas somos separados internamente. A fragmentação atinge cada um de nós internamente, não só como laços sociais. É uma situação insuportável. Daí essa necessidade de se buscar laços sociais, laços de comuna, de comunidade, de emancipação, de auto-organização. Tenhamos refletido mais ou menos sobre isso, mas a sugestão que eu tenho para que nós todos estejamos aqui hoje, e muitos de vocês todos esses dias, acompanhando essa semana tão rica de acontecimentos e de reflexões, é algo que certamente nos coloca juntos. E esse já é um passo importante. A reflexão que eu vou fazer aqui vai parecer, num certo momento, um pouco histórica, um pouco acadêmica, espero que não no pior sentido, mas é importante para que nós possamos dar os passos seguintes. Nós temos que saber em que momento nós estamos na história. Que momento é esse que nós estamos hoje? A Comuna de Paris nos ajuda, numa reflexão, a sugerir uma resposta. Pelo menos indicar algum tipo de caminho. O título da minha exposição, bastante improvisada, foi exatamente qual é a reflexão de Gramsci sobre essa questão da Comuna de Paris. Gramsci, boa parte de vocês seguramente sabe, foi um intelectual revolucionário italiano do começo do século XX, que escreveu boa parte do que tinha a dizer nas condições do cárcere. As condições do cárcere deram a Gramsci uma perspectiva dos tempos longos. Quando o militante revolucionário, que a cada dia precisa fazer alguma coisa, os tempos são curtos. O tempo da revolução é um tempo rápido, aceleradíssimo, imediato. Tudo precisa ser feito, e logo. No momento da prisão, no momento da derrota, os tempos são mais longos. E isso possibilitou a Gramsci, entre muitas outras coisas, evidentemente, no nosso caso específico, colocar a Comuna de Paris num processo histórico de longa duração. Antes de tudo, é importante dizer, com Gramsci, que o que ele entendia como revolução burguesa era ela própria um processo de longa duração. A Revolução Francesa
por suposto, não poderia jamais ser confundida simplesmente com a queda da Bastilha. É um momento simbólico da maior importância, mas não é a Revolução. Para ele, Gramsci, a Revolução começa em 1789, mas ela se conclui precisamente na Comuna de Paris. Quer dizer, esse período, de praticamente 80 anos, é um período histórico na França de imensa atividade social e política. Há uma impressionante multiplicidade de fenômenos. Não é preciso nem repetir os primeiros 10 anos da Revolução Francesa propriamente dita, aquela que termina com o golpe de Napoleão, né, o chamado Thermidor. Esse ritmo continua com Napoleão, com a derrota de Napoleão, com o momento da restauração da família Bourbon. E mesmo o momento da restauração, 1815, 1830, continua sendo o momento da Revolução. Mas é o momento da Revolução que é a restauração. Mas a história não volta atrás. Não adianta os irmãos de Luís XVI terem assumido o trono da França. O processo revolucionário andava avante. Mas um solavanco foi 1830. Depois, 1848, uma revolução muito mais dinâmica e avançada do que o momento de 1830, por exemplo. Lembrar com Marx, junho de 1848 é a primeira vez na história que o proletariado se coloca como protagonista independente. E até então o proletariado era uma massa difusa que seguia a burguesia nos seus momentos revolucionários. O período de Napoleão III, o vintênio do Império Napoleônico, continua sendo um momento revolucionário, mas ele já é feito pela via do Estado, pela composição das classes dominantes, das suas frações de classe, porque já há o temor, a percepção de que existe uma força antagônica se constituindo, que é o proletariado. Quando ocorre em 1870 a Guerra Franco-Prussiana, que na verdade Napoleão III caiu numa armadilha política e foi à guerra, porque o seu regime estava em crise, já havia uma ascensão da luta de massas na França, na perspectiva daquele tempo, obviamente, e era um momento de fortalecimento da Associação Internacional dos Trabalhadores. Com o desencadeamento da guerra, o próprio Napoleão caiu prisioneiro. O desastre foi completo. E rompe a instauração da República, já é um momento revolucionário, que se aprofunda com a instauração da Comuna de Paris. Creio que não vale a pena entrar nesses detalhes, que vocês devem ter ouvido de outras intervenções aqui. Mas, enfim, a Comuna de Paris, voltando à acepção de Gramsci, é a conclusão da Revolução Burguesa. Quer dizer, a ideia do Gramsci é organizada em torno do seguinte: em 1789, a burguesia era uma força nova que lutava contra o velho, que seria a nobreza feudal. Mas a nobreza feudal, ela não é exterminada, ela não acaba de um momento para o outro. Ela se transforma, ela se recicla, ela resiste. Quando se chega a 1871, o velho, a nobreza, está definitivamente batida.
e alguns devem lembrar que havia, no momento da queda de Napoleão, a hipótese política da restauração do poder monárquico com o herdeiro da família Orleans, o príncipe Henrique, e não aconteceu. Isso significava a derrota completa do velho, da nobreza feudal. Mas é o primeiro embate duríssimo e fortíssimo que a burguesia já teve que enfrentar com o novíssimo. O novíssimo é a imagem com que o Gramsci indica o proletariado. Quer dizer, a partir desse momento, a burguesia, depois da Semana Sangrenta, consolida o seu poder. O poder de classe da burguesia se consolida e se estabiliza na França de uma maneira muito profunda. Muito profunda. A experiência da Terceira República, depois a ausência de revolução na França, quando a revolução eclode do Oriente Russo, não ocorre na França. Quando a revolução não ocorre na França, na grave crise dos anos 30, com a experiência da Frente Popular, significa um grande avanço do movimento operário, mas não se chega ao toque da revolução. Significa que a hegemonia burguesa estava forte e consolidada. Esse período de 1789 a 1871, sempre no diagnóstico do Gramsci, se caracterizou por uma fórmula política que é a da revolução permanente. Quer dizer, essa fórmula política foi, digamos, delineada no período inicial da revolução, se esgota, segundo ele, na Primavera dos Povos de 1848, mas persiste até 1871. Esse momento, essa fase de revolução permanente como uma fórmula política, se manifesta como guerra de movimento, ou seja, são pequenos grupos fortemente organizados e com convicção ideológica e disciplina que partem para o ataque ao Estado. Quer dizer, isso ele expressa como jacobinismo. Quer dizer, na verdade, ele, a rigor, está se referindo à tradição de Babeuf, Buonarroti e de Blanqui, né? Também foi referida aqui agora há pouco. Por que esse tipo de revolução permanente, de guerra de movimento, de jacobinismo, era adequada naquele momento? Ou era plenamente defensável? Né? Porque o Estado burguês, ele era articulado de uma maneira frágil. A burocracia estatal era frágil, as forças armadas não eram tão significativas e fortes, o aparato judiciário não era tão forte, a máquina do Estado, o mecanismo do Estado não era tão forte. Por outro lado, as massas populares, o proletariado, no seu primeiro momento de organização, também era muito frágil. Daí a possibilidade de pequenos grupos intentarem o assalto armado ao Estado. Um outro elemento muito importante desse período da Revolução Burguesa na França, que ela é obviamente um fenômeno nacional, mas é um fenômeno também, no mínimo, europeu, né? Quer dizer, na verdade é um fenômeno universal. Há uma repercussão, há uma incidência muito significativa na Itália e na Alemanha. Significa que não houve uma conflitualidade social enorme, repressões, insurreições, né? Evidente que foram processos muito complexos, mas que também se completam
em 1870-71, com a criação desses novos estados nacionais, a Itália e a Alemanha. Então é um processo bastante mais longo. A partir desse período, nós temos o capitalismo consolidado na França, irradiado para a Alemanha e para a Itália de uma maneira significativa, mas também muito forte em ascensão nos Estados Unidos, onde haveria a experiência da mais forte hegemonia burguesa da história. Esse período, diz o Gramsci, começa a luta pela hegemonia civil. Vamos nos entender, a luta pela hegemonia civil não significa ganhar eleição, ganhar cargo no sindicato, não significa isso. A luta pela hegemonia civil e a guerra de posição que caracteriza essa nova fase significa a luta pelo controle da produção. Então não entender isso como mero culturalismo ou politicismo, porque não é isso. E é o momento da formação da classe partido, quer dizer, o partido de massa, que culminaria no século XIX ainda com a fundação da Segunda Internacional. A experiência da Comuna, finalmente, ela inspirou interpretações, leituras, práticas e novas teorizações durante todo o século XX, já foi visto aqui também, basicamente a experiência dos conselhos na Revolução Russa de 1905, depois de 1917, mas também na Alemanha, na Itália, mais tarde na experiência espanhola de 1936, e isso acabou sendo resgatado no 1968 e nos seus desdobramentos, inclusive em Portugal. Mas o fato é ainda que, segundo Gramsci, a constatação, bem pensando, é óbvia, as classes dominantes, ou melhor dizendo, o capital na sua dinâmica age permanentemente para desorganizar as classes subalternas. Desorganizar, cooptá-las e derrotá-las. A dinâmica do capital, depois dessa década 68, 74, 75, digamos, foi a de destruir o movimento operário tal como ele existia até então. E daí a constatação que nós temos hoje da imensa fragilidade do sindicalismo operário, da imensa fragilidade dos partidos operários. O fato é que as massas populares, ou dizendo de uma maneira mais correta, o proletariado foi decapitado da sua direção política. O que acontece na Europa e acontece no Brasil, quando partidos que tiveram, digamos, uma origem operária popular estão no governo ou perto disso, ou sindicatos, ou sindicalismo que tem uma força ainda persistente, significa simplesmente que é uma expressão daquilo que o Lenin chamava de aristocracia operária, porque o grosso das massas proletárias estão sem direção política. Vide as experiências recentes na Europa, a manifestação daqui, manifestação de lá, e 3 dias depois acaba porque não sabe para onde ir. Isso também houve vários exemplos na América Latina. Mas me parece que é na América Latina que vem se reproduzindo essas experiências, práticas sociais comunais. Tanto que o título do nosso encontro aqui chama a atenção da experiência ocorrida no México da comuna de Oaxaca. Bem, o tempo acabou e eu tenho que acabar aqui. Tá? Obrigado.